1971 não foi apenas mais um ano. Foi o ano em que correntes invisíveis prenderam a humanidade. Eu, você e o mundo ainda estamos acorrentados num sistema de servidão imperceptível e que impacta nossas vidas até hoje. Naquele ano aconteceu uma mudança completa no funcionamento da sociedade. Fomos escravizados e sequer percebemos que um único país sempre esteve por trás de tudo isso. Para entender como tudo começou, precisamos voltar um pouquinho no tempo. 1945. O mundo estava em ruínas físicas, morais, econômicas. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada e endividada. Era preciso reconstruir. Enquanto isso, muito graças à proteção dos oceanos, os Estados Unidos era o maior credor do mundo e estava sentando no trono de país mais rico e poderoso de todos os tempos. Metade da riqueza do planeta estava em suas mãos. Eles possuíam 75% das reservas de ouro do mundo. Só que antes mesmo de acabar a guerra, em 1944, 44 países se reuniram numa pequena cidade dos Estados Unidos, Bretton Woods. Ali nasceu uma nova ordem mundial. Um sistema que parecia prometer estabilidade, mas que já carregava em seu DNA um germe de dominação. As moedas do mundo seriam atreladas ao dólar, a uma taxa de câmbio fixa, e o dólar ao ouro, sob também um lastro fixo de $35 por onça Troy. Na teoria, isso garantiria confiança e equilíbrio no sistema financeiro internacional. E por um tempo, funcionou. Os 30 anos seguintes ficaram conhecidos como a Era de Ouro do Capitalismo. Crescimento econômico, emprego, desenvolvimento massivo de novas tecnologias. Dos Estados Unidos à Europa Ocidental, passando até por partes da América Latina e do leste asiático, o mundo prosperava sob as regras de Bretton Woods. Mas havia uma rachadura invisível nesse sistema. Um vício de origem que o economista belga Robert Triffin foi um dos primeiros a prever. Sua descoberta ficou conhecida como Dilema de Triffin. Em uma aula feita para o Congresso americano, ele profetizou que o sistema tinha uma falha. If you want a growth of trade and production to avoid unemployment and so on, you need also a growth of money. To trade more, you need more money, and you need to trade more internationally, you need more international money. And if you didn't have the growth of, if growth of reserves were no longer fed by the United States deficit, you would have a world deflation. That was one horn of the dilemma. The other horn was that if you continued to feed world reserves growth, a proper amount of world reserve growth through American deficits, the United States dollar would run into trouble and the United States would no longer be able to convert mounting piles of foreign dollars into declining piles of gold in Fort Knox. Então, uma armadilha estrutural do sistema Bretton Woods foi exposta. Era um jogo impossível. Ou os Estados Unidos salvavam o sistema, ou salvavam a si mesmos. E eles, é claro, escolheram a segunda opção. O ex-presidente da França, Charles de Gaulle, como visto no seu discurso indignado, chamaria o sistema de um escândalo. Um país que podia comprar o mundo imprimindo papel. Um privilégio exorbitante que transformou os Estados Unidos em deuses monetários e o resto do planeta em reféns da sua dívida eterna. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Eu sei que parece confuso entender tudo isso,
Mas para compreender melhor esse privilégio exorbitante, é necessário entender como funciona a conta corrente de um país. A conta corrente é o registro de todas as transações financeiras que um país realiza com os demais. Tirando os detalhes, basicamente é medido quanto o país importou e exportou. No geral, países que têm um déficit na conta corrente, via de regra, são pobres ou considerados em desenvolvimento, justamente porque o país tem que se endividar para cobrir os déficits. A exceção à regra é justamente os Estados Unidos. Eles podem rodar à base de déficits astronômicos e, mesmo assim, manter a saúde econômica do país firme e forte. Most countries, poor countries in the global south, the living standards of workers fall because they can no longer pay for their imports, so their currencies devalue against the dollar. But the US is buying its imports with its own currency. If the US wants to buy foreign cars or oil or whatever technology they want now, then the US can simply print those dollars in order to import those products, and then the US exports inflation to the rest of the world. This is the exorbitant privilege of the US dollar. Isso na prática mostra que a economia dos Estados Unidos viveu e está vivendo, na verdade, da riqueza produzida por outras economias ao redor do mundo. Esse foi um dos motivos que, em 1980, levaram os Estados Unidos a se desindustrializar e exportar suas fábricas para o mundo. A ideia era produzir onde os salários eram mais baixos e, consequentemente, conseguir importar tudo que consumiam bem mais barato. Isso beneficiou muitos americanos e eles desfrutaram demais do seu privilégio exorbitante. Financiaram guerras, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias militares e espacial que os empurraram para o topo dos países mais desenvolvidos do mundo. Tudo pelo privilégio de imprimir dinheiro e exportar inflação. Só que em 1971, os Estados Unidos tinham reservas de ouro em Fort Knox equivalente a 10 bilhões de dólares. Mas havia cerca de 60 bilhões de dólares circulando no mundo. Isso quer dizer que o número de dólares em circulação era muito maior do que o equivalente em ouro. Ou seja, uma situação complicada e que colocaria em risco a existência do sistema que eles montaram em Bretton Woods e, por consequência, acabaria com seu privilégio exorbitante. Só que os Estados Unidos tinham uma carta na manga para lidar com esse problema. Era 15 de agosto de 1971. Naquela noite de domingo, o presidente Richard Nixon apareceu na televisão. Sem consultar aliados, sem aviso prévio, ele simplesmente quebrou o acordo. Nixon anunciou o fim da convertibilidade do dólar em ouro e ainda teve a cara de pau de chamar a medida de solução temporária contra especuladores. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Então, o mundo acordou no dia seguinte sem padrão ouro, sem âncora. Mas ao contrário do que se esperava, o sistema não colapsou, porque todos os países já estavam presos ao dólar, como adictos em uma droga. Sabiam que estavam sendo explorados, mas não conseguiam se libertar. Existe um truque ainda mais engenhoso, quase invisível aos olhos da população. Um truque que transforma até a exportação de petróleo brasileiro em uma máquina de financiar o Império Norte-Americano. Funciona assim: quando a Petrobras, para usar ela de exemplo, vende petróleo, ela recebe em dólar, mas esses dólares não ficam com ela por muito tempo. Para pagar salários, fornecedores e impostos no Brasil, ela precisa convertê-los em reais. E aí que o jogo começa. Ela vende os dólares para um banco brasileiro, o que geraria uma tendência de valorização no real. Esse banco, por sua vez, repassa os dólares ao Banco Central, que não quer que o real se valorize demais, pois isso prejudicaria as exportações brasileiras. Lembre-se, quanto maior o dólar, melhor é o cenário para exportadores brasileiros. Então, o Banco Central, aplicando sua política monetária, compra esses dólares, mas ele também não vai deixá-los mofando em uma conta. Ele os reinveste, adivinha onde?
nos títulos da dívida americana. Em outras palavras, o Brasil vende petróleo e o dinheiro volta para financiar o governo dos Estados Unidos. É claro que isso foi um exemplo simplificado, mas isso realmente acontece. Isso é o que o economista Michael Woodson chamou de sistema do almoço grátis. Os Estados Unidos importam bens, exportam dólares e recebem de volta investimentos nos seus próprios títulos da dívida, que servem, dentre várias coisas, para financiar seu altíssimo orçamento militar. There was a new means of controlling the world, and going off gold had actually locked in America's control, because now that it had forced other central banks not to buy gold, what were they going to do? All they could do was recycle the dollar surpluses they were getting into U.S. Treasury bonds, because that's what central banks bought. They would buy Treasury bonds. E eles fazem isso com o mundo inteiro, especialmente com o Japão, porque todos os países estão presos nessa dependência do câmbio flutuante. Um círculo vicioso que faz o resto do mundo trabalhar, exportar e suar para manter o privilégio de uma única nação. E se você acha que o processo de dominação estadunidense se resume a isso, você está profundamente enganado. A escravidão não atingiu só os países pobres. Apesar de até 1971 os Estados Unidos verem seu país progredir insanamente e formar uma classe média minimamente decente, atualmente o povo comum virou o servo de um sistema invisível. Desde 1971, a produtividade disparou, mas os salários estagnaram. O preço das casas subiram absurdamente. O 1% mais rico abocanhou quase todo o crescimento econômico, enquanto o americano médio se afundava em dívidas, aluguel, planos de saúde e desesperança. Apenas os ricos passaram a ficar mais ricos. Thomas Piketty escreveu: quando a taxa de retorno do capital supera o crescimento da economia, a desigualdade aumenta inevitavelmente. E é exatamente isso que vemos: crescimento para poucos, estagnação para muitos, escravidão silenciosa. E se eu te dissesse que esse vídeo que você está vendo agora não é tudo? Existe uma parte da história que o YouTube não veria com bons olhos. É o tipo de conteúdo que não pode estar no YouTube normal. Para isso, eu montei um vídeo exclusivo mostrando como os Estados Unidos criou, secretamente por baixo dos panos da Casa Branca, o maior escândalo político de sua história, com armas, cocaína e financiamento do próprio inimigo, tudo com o apoio da CIA. Está disponível agora, mas só para membros do canal. Clique em Seja Membro e entre no clube. Além de você estar apoiando um canal independente, você irá compreender o mundo real, aquilo que poucas pessoas querem enxergar. Eu levo em média 1 mês e meio para produzir um vídeo com o nível de profundidade que eu entrego aqui no canal. Então, se você gosta do meu conteúdo e ainda por cima você quer estar por dentro dos conteúdos controversos demais para via público aqui no YouTube, então clica agora para se tornar membro do canal para conhecer uma das histórias mais sombrias da nação mais poderosa do planeta.